Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Por isso, Deus, você faz presente aqui através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar. Esse garoto sempre me faz chorar, todas as vezes que ele canta aqui nessa igreja, viu? Não é diferente hoje. Esse louvor é um dos louvores que eu mais amo, que diz que nós precisamos ter fome e sede de Deus, né? Mas o tema da minha palavra hoje é tempo de transição. Eu não sei se você, em 2025, já foi convidado a fazer uma transição de onde você está para o lugar que Deus quer te levar. Eu não sei se ao final do ano você tem o hábito de pedir a Deus que Deus te dê uma palavra, que Deus te dê um versículo, que Deus mostre a você tudo que Ele quer trabalhar em você ou trabalhar com você no ano de 2025, no caso, o ano que você, subsequente ao que você está orando. Eu escutei um podcast essa semana do Bispo Robson, onde ele diz que ele começa a pedir a Deus sobre o tema do ano seguinte, em julho, nas celebrações. Ele ali já começa a pedir, e eu fiquei encantada com isso, porque eu peço muito tempo depois, e Deus tem tanta misericórdia de mim, que Ele me dá a palavra que Ele quer me dar e me entregar para o ano seguinte. Mas eu quero falar hoje sobre o tempo de transição do povo do Egito à Terra Prometida, do Egito à terra de Canaã. E lá, quando o povo saiu e Moisés libertou o povo foi para o deserto. E lá no deserto, ele era sustentado, e foi sustentado todo o tempo por Deus, através do maná. E o maná, é óbvio que eles pediram cordonizes, eles pediram uma série de coisas, Deus fez chegar até eles tudo isso, mas o maná era um alimento que sustentava a eles por todo o dia, ao ponto deles não poderem guardar o maná para o dia seguinte. Eles precisavam ter fé de que no dia seguinte eles teriam alimento de Deus, porque Deus prometeu sustentá-los durante todo o tempo de caminhada do Egito à terra de Canaã. Mas você pode estar se perguntando, talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, ou você tenha pouco tempo aqui já conosco, e você está se perguntando o que significa isso, maná. E essa palavra começou a arder no meu coração no dia que eu estava assistindo um programa e o entrevistador perguntou para a cantora qual era o gosto que o maná tinha. E ela não soube responder qual era o gosto que o maná tinha. Talvez você não saiba nem o que significa maná, nem qual o gosto que ele tem. Mas o maná é um nome dado pelo povo de Israel, e isso você encontra lá em Êxodo 16, você não precisa projetar, você encontra lá em Êxodo 16, 31,
eles perguntam a Moisés o que é isso que eles encontram no dia seguinte, quando eles acordam. Eles veem o terreno todo branco, o terreno cheio de algo que eles nunca viram antes. E eles perguntam, o que é isso? E essa palavra, maná, significa em hebraico, o que é isso? E diz a palavra de Deus que o maná tinha gosto de mel. Quem gosta de mel aqui, além de mim? Tinha gosto de mel. Eu fico imaginando o gosto do mel que vem do céu, não da abelha, mas do céu, produzido diretamente da fonte, de quem criou a abelha. Deve ser infinitamente melhor, né? Ele era feito um pãozinho, sabe esse pãozinho de ceia? Quando você ceia, você encontra, ele era mais ou menos assim, desse tamanho, um pãozinho branquinho, e tinha gosto de mel. E todos os dias, Deus alimentava esse povo de maná e de vários outros sustentos. Mas em algum momento, houve algum momento em que esse povo, ou melhor dizendo, o povo que nasceu no deserto e que entrou em Canaã, chegou a Canaã e pôde provar de frutos e pôde provar de uma comida diferente. Eles puderam sair daquela dependência do alimento de Deus para eles próprios colherem os seus alimentos e provarem de outros sabores. E esse tempo em que eles provavam o maná foi exatamente o tempo do deserto. Quando eles entram na terra de Canaã, que Deus vê que eles podem ser sustentados por aqueles frutos, o maná acaba, o maná cessa. A fidelidade de Deus ali para alimentá-los acaba. Isso falou muito comigo porque existe um tempo de deserto e existe um tempo de maná. Mas Deus não quer que você morra no deserto, nem que você se alimente de maná para o resto da sua vida. Deus precisa que você faça a transição do maná para a terra prometida. Deus precisa que você aprenda a fazer a transição do maná e do deserto para a terra de Canaã, aonde tem o quê? Mana, leite e mel, onde os frutos eram enormes, aonde existe abundância. Deus não quer você na escassez, Deus quer você na abundância. Deus não quer que você viva de milagres, Deus quer que você se sustente através do milagre. Amém? Lá em Josué 5:12, você pode abrir, eu estou na versão NBVP, aquela, acho que NVT é a mais próxima da minha versão. Ele fala assim, lá em Josué 5:12, como já podiam comer os mantimentos da terra, do dia seguinte em diante, o maná não caiu mais. Já não havia maná para os israelitas. Daí por diante, eles passaram a alimentar-se dos frutos da terra de Canaã. Sabe o que Deus quer na sua vida? Que você aprende a deixar o maná para trás. Deus quer que você aprenda a se alimentar de coisas novas. Deus quer que você transicione da escassez para a abundância. Mas existem, claro, alguns passos que eu preciso aprender para poder transicionar do maná para a terra prometida. A primeira coisa, ou primeira atitude que eu preciso ter é fé. Não adianta você querer comer da terra prometida, dos frutos da terra prometida, se você não tem fé. Sem fé, você vai viver a escassez e você vai viver o deserto. Era exatamente isso que acontecia com aquele povo. Eles não tinham fé de que Deus poderia supri-los até eles entrarem na terra prometida. Ao contrário, eles olhavam para trás e reclamavam do que eles tinham. Deus, todos os dias, dava um alimento a eles que sustentava-os o dia inteiro. O maná sustentava-os o dia inteiro. E eles murmuravam e eles reclamavam porque eles tinham saudade da cebola do Egito. Quem gosta de cebola aqui? Pouca gente gosta de cebola. Mas uma cebola assadinha é boa, viu?
Ela fica docinha, prova lá que você vai ver. E eles sentiam falta. Eles sentiam falta da batata do Egito. Eles diziam que eles eram felizes, felizes como escravos. Eles apanhavam, eles eram torturados, eles trabalhavam o dobro do que precisava trabalhar e não comiam direito. Eles não tinham comida suficiente para comer o dia inteiro. Mas, mesmo assim, eles sentiam falta. Eles não reconheciam a provisão de Deus. E eles tinham saudade. Sabe qual é o nosso problema? É que nós sentimos saudade. A saudade é uma coisa que impede a gente de ver a terra prometida. A saudade do que passou, a saudade do que já ficou para trás, é uma das coisas que não nos permite viver o novo de Deus, não nos permite entrar na terra prometida. Ela te deixa no deserto, ela te deixa na escassez e ela te deixa dependente do maná. Amém? Abre lá para mim Hebreus 11:1, por favor. Hebreus 11:1 fala assim: o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Você pode até nem ver, mas isso não significa que não vai acontecer. Isso não significa que não existe. Isso não significa que Deus já não tem planos para você. Eu lembro que nesse tempo eu passei por um tempo de deserto, um deserto financeiro. Talvez você hoje esteja aqui achando que nós temos a vida excelente, a vida boa. Eu vou falar por mim. Eu não tive a minha vida boa todo o tempo da minha vida. Durante 3 anos, eu vivi num deserto financeiro. E eu lembro que nesse deserto era o tempo que eu mais profetizava sobre a minha vida. E nós tínhamos uma loja que foi uma loja que acabou falindo, uma loja que o shopping e a loja faliram, e as lojas faliram porque o shopping não foi à frente até hoje. Ele existe até hoje, mas não foi à frente. Ele continua do mesmo jeito. Ele se tornou hoje um shopping de serviços, ao invés de ser um shopping de lojas, né, de compra. Mas nós tínhamos uma loja onde, no Natal e no Ano Novo, havia fila do lado de fora da nossa loja. Nós vendíamos em Natal, em época de Natal, até meia-noite, praticamente. Nós ficávamos abertos vendendo. E essa loja faliu. E nós ficamos sem dinheiro, literalmente sem dinheiro, não é ficou com pouco dinheiro, não. Nós ficamos sem dinheiro mesmo. Meu marido não tinha dinheiro para voltar para casa, ele dormia na loja, ele não comia, porque não tinha dinheiro para comer, ele bebia água o tempo inteiro, o dia inteiro. E nós ficávamos em casa, eu e meu filho, e nós tínhamos, muitas vezes, algumas vendas, fazíamos algumas vendas, e quando ele conseguia voltar para casa, ele deixava dinheiro conosco, meu filho comia pão francês. Quem gosta de pão francês? Pão francês, naquela época, devia custar 10 centavos, né? Era muito baratinho. Ele comia pão francês e nós ficávamos assim em jejum mesmo, para que ele pudesse comer, muitas vezes. Mas, nesse tempo, era muito interessante, porque Deus entregava maná na nossa vida. As pessoas descobriram que nós passávamos fome, algumas pessoas do nosso discipulado, e elas faziam compras, começaram a fazer compras. E aí nós pudemos novamente comer arroz, feijão, carne moída. Quem gosta de carne moída aí? Carne moidinha, bem feita, tem seu valor, né, não? Carne moída, e aí macarrão. Nossa, isso era uma bênção para quem não comia nada, né? E, nesse tempo também, um dos donos dos restaurantes desse shopping percebeu que meu marido não saía da loja para comer. E ele foi até lá conversar com meu marido, e meu marido contou para ele que, muitas vezes, nós não fazíamos venda e que, nesses dias que não fazíamos vendas, a gente não comia, né? E aí ele chamou meu marido para que ele pudesse comer todos os dias, almoço e jantar. Ele comeria nesse restaurante de graça. Então, nós vimos durante muito tempo de escassez. Durante esse tempo de escassez, nós vimos o maná de Deus.
Mas houve um momento em que Deus falou, um de vocês precisa sair desse lugar. Em inglês, você já foi recepcionista, então eu consigo muito mais facilmente um emprego para você do que para o seu marido, porque o seu marido é homem, e normalmente mulher é mais fácil da gente colocar em algum lugar. E naquela semana eu arrumei um emprego, e eu ganhei o meu primeiro salário, R$600. Nossa, vocês não pensam o que eu fiz com R$600. Eu comi. Eu fiz compras. Nossa, R$600, cara. Nossa, era muita grana para quem não tinha nada. E aí eu comecei a comer do fruto da terra prometida. 2 meses depois, o meu marido foi empregado. Meu marido caiu numa depressão. Eu conheço. Se você hoje está aqui em depressão, Deus tem como mudar a sua vida. Deus tem como transicionar você da sua depressão, da sua ansiedade, para comer o melhor dessa terra. Amém? E meu marido caiu numa depressão, até que ele arrumou um emprego, óbvio, foi arrumar um emprego, e nesse emprego ele foi trabalhar com vendas de carros novos, e esse emprego ele tinha, ou você ganhava comissão, ou você ganhava, na época, R$350 de ajuda de custo. E o primeiro mês, ele ganhou R$350, e aí nós não tínhamos mais 600, nós tínhamos 950. Aí já dava para fazer mais alguma coisa, né, não, irmão? Porque com 600 a gente comia, 350 a gente fazia festa, né? E aí, no segundo mês, o meu marido ganhou R$1.500 de comissão. E aí ele me ligou e falou, desce, vem para o centro do Meier. Eu morava no Engenho de Dentro. Vem para o centro do Meier, eu vou comprar um ferro novo para você. Olha isso, gente. É coisa de quem é miserável, né? Eu vou comprar um ferro novo para você e vou comprar uma cafeteira para você. Aleluia, glória a Deus. Fui eu até o centro do Meier comprar uma cafeteira e comprar. E aí nós começamos a viver do melhor que Deus tinha para nós. Mas nós precisamos aprender a não ficar dependente daquele maná, mas, ao contrário, nós começamos a nos movimentar em fé, crendo que tudo que Deus colocasse na nossa mão, Ele ia multiplicar ao ponto de nos fazer sair daquela escassez. Amém? A segunda coisa que eu vejo aqui, que esse povo teve e que nós não podemos ter na nossa vida, é permitir que o nosso paladar mude. Você não pode permitir que o seu paladar mude para qualquer sabor. Deus tem um sabor específico para você. Deus tem um alimento específico para você. Você não pode permitir que aquele tempo de escassez dite o seu paladar. O seu paladar não pode ser o mesmo. Ele precisa ser aprimorado, porque tudo que Deus tem na sua vida é melhor do que o que você tem hoje. E tudo que Ele quer te dar é infinitamente melhor do que você já conquistou até hoje. Abre para mim Números 11, do versículo 4 ao 8. Ele vem falando assim: um grupo de estrangeiros que havia no meio deles estava com muita vontade de comer carne. E até os próprios israelitas, porque junto com os israelitas, quando eles saíram do Egito, foram alguns egípcios e alguns estrangeiros que viviam no Egito, diante da manifestação da praga, da última praga, que eles viram Deus matando, permitindo a morte dos primogênitos dos egípcios, e que a aldeia de Israel não aconteceu nada, ninguém foi morto, nem mesmo animal. Então, essas pessoas estavam lá também no deserto. Eles voltaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos carne para comer. Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, além dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora não temos mais força e todos os dias temos que comer esse maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha uma aparência de resina de casca de uma árvore.
Para apanhar o maná, o povo se espalhava pelo acampamento e recolhia o maná do chão, moía-o num moinho natural e socava em pilões para fazer a farinha do maná. Depois cozinhava o maná e fazia bolos. O gosto do maná era parecido com um bolo amassado com azeite. Você não nasceu para ser escravo, como esse povo estava. Você não nasceu para ser escravo, mas, ao contrário, Deus quer que você tenha entendimento de que o seu paladar, tudo que Ele coloca na sua frente ou na sua vida, você precisa entender que tudo que Ele coloca na sua frente, na sua vida, é o melhor dessa terra. Você não pode sentir saudades do que você já passou. E é muito interessante, porque quando eu estava escrevendo essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a pensar nesse tempo, sabe, do deserto. E eu comecei a sentir saudades das experiências que eu tive com Deus. E Deus começou a me lembrar disso aqui. Ué, seu paladar está mudando? Você não tem comido melhor do que eu tenho te dado? Você quer ser sustentada pelo meu maná de novo? Você quer viver de experiências comigo? Ou você não tem, fora do deserto, experiências comigo? Só aquelas servem? Só o seu tempo de deserto serviu para você me encontrar e me conhecer? Mude o seu paladar. Jogue fora o que você está vendo hoje. Jogue fora o seu passado. E a terceira coisa que eu quero dizer para você: queime o que te liga ao seu passado. Queime o que te liga o que te liga, desculpe, ao teu deserto. Queime tudo e olhe para frente e não para trás. Olhe para o que Deus tem para você. Olhe em fé do que Deus vai entregar ainda a você. É interessante que, depois de um tempo, nós começamos a viver muito bem. E o meu marido foi ao cargo de gerência dessa empresa, e, óbvio, ele começou a ganhar muito bem, além das comissões, porque ele podia ainda vender alguns carros, alguns acessórios. Quem trabalha com carro sabe que não é só a venda de carro, mas tem uma série de vendas que você faz além do carro. E nós começamos a ter uma vida financeira muito confortável. Verdadeiramente, Deus nos tirou do deserto e nos levou para Canaã. E aí, no meio de Canaã, o meu marido morreu num acidente de carro. E aí eu voltei para o deserto. E eu falei, e agora? Como vai ser agora? Como vai ser? Como eu vou continuar em Canaã, né? Se eu não tenho o sustento que eu tinha com ele, se toda a renda praticamente da casa era dele, a maior renda era dele. O Senhor novamente está me trazendo para o deserto, o Senhor novamente está me tirando da terra de Canaã e está me trazendo para o deserto. E Deus falou exatamente isso. Queime o seu passado, porque você não vai sair de Canaã porque alguém saiu daí. A sua renda diminuiu, mas eu tenho sustento para você. Eu vou te sustentar, eu vou trazer fontes novas, eu vou trocar os seus odres, eu vou trocar as suas vestes, e eu vou mostrar para você que você não precisa depender da renda de ninguém. O que você precisa é depender de mim. O que você precisa é depender do meu alimento, do que eu entrego para você na terra prometida. A sua terra prometida já foi conquistada. Você nunca mais vai voltar para o deserto, porque você precisa queimar aquilo lá. Você precisa trocar os seus odres. Os seus odres não podem ser rotos, porque o que eu tenho para entregar na sua mão a partir de agora são coisas novas, são coisas grandes, são coisas abundantes. E o teu odre, ele é velho, ele é roto. O teu pensamento é velho, o teu pensamento é roto. Você precisa comprar de mim odres novos. Você precisa ter odres novos para que eu possa colocar vinho novo, para que eu possa trazer fontes novas. E aqui estou eu, viúva há 16 anos. Viúva há 16 anos e abundantemente próspera.
Já falei isso para vocês. Eu não sou rica. Eu falo que eu não sou rica, eu sou próspera, né? Porque é Deus quem me sustenta, é Deus quem traz os frutos, é Deus quem me dá tudo que eu preciso. Todas as coisas que eu preciso, Deus sempre me dá a sua graça e a sua misericórdia diante da minha área financeira. Então, nesse momento, nós vamos fazer como se fosse uma quebrinha de maldição. Eu vou te pedir para você ficar de pé. A primeira coisa que eu quero que você faça é que você coloque a sua mão na sua mente e comece a repetir comigo assim: Jesus não morreu naquela cruz para que eu seja escravo, mas para que eu seja filho. Amém? Filho tem direito ao que o pai tem. Eu achei muito interessante na nossa noite de adoração que eu vim brincar com o Bernardo. Ele estava sentado e a retórica era de que o Arena ficasse em pé para os velhinhos ficarem sentados, né? Então, nós, os mais adultos, estávamos sentados e eles ficaram... E ele estava sentado. E aí eu passei por ele e falei assim, ó, pelo que eu me lembro, você ainda é Arena e você tem que ficar em pé, você não pode ficar sentado, não. E ele falou assim para mim, a palavra dele foi assim: eu vou exercer o meu direito de herdeiro. Isso é ser filho. Isso é saber qual é o lugar dele. Aí eu falei, rapaz, então tu está no lugar errado, porque o lugar do herdeiro é lá, ó, onde teu pai senta. Vai sentar lá que é o teu lugar. Ele falou, sabe que tu está certa, pastora. Eu estou sentado no lugar errado mesmo. Você precisa aprender a ser filho. Nós precisamos, eu também preciso aprender a ser filho. Filho tem direito, filho entra pela porta de trás, filho abre a geladeira e fala, o que tem aqui para eu levar para casa? E aí vai tirando tudo que tem lá de gostoso e vai levando para casa. É filho, ele tem direito. Você precisa aprender que você é filho. Como filho, você tem direito a comer o melhor dessa terra. Você não vai comer batata do Egito, você não vai ficar no deserto, você vai pisar na terra de Canaã. Amém? A segunda coisa, coloca a mão na sua... Ai, desculpa. Coloca a mão, deixa eu vir aqui, coloca a mão nos seus olhos e diga assim, Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver com os seus olhos. Amém? Que você tenha fé e que você possa enxergar o que Deus tem para você. Mesmo que você não acredite tanto assim, peça para Deus, assim como aquele homem pediu. Deus, abre os meus olhos. Olha, Eliseu, quando o moço de Eliseu entra e vê um exército na frente da casa de Eliseu para destruí-lo, Eliseu pede que Deus abra os olhos desse moço. E sabe o que ele vê? Ele vê o exército espiritual que havia, o exército de anjos que havia para lutar contra aquele exército. E aquele exército sucumbe, porque Deus fez com que aquele exército ficasse desbaratinado e eles não encontrassem a Elias. É assim que vai acontecer na sua vida. Por mais que queiram destruir você, Deus vai te dar olhos para que você enxergue pela fé aonde Ele quer te levar. Amém? E a terceira coisa, coloca a mão no seu coração e diz assim, Deus, troca meus odres velhos por odres novos, para que eu possa viver tudo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém. A minha pergunta para você e a pergunta que Deus me fez é, qual é a comida que você ainda tem saudade? Qual é a comida que te prende e não te permite ter fé, não te permite trocar o seu paladar, não te permite queimar o passado, trocar os seus odres velhos por odres novos? Eu quero chamar o louvor aqui e eu vou pedir que você venha a esse altar. Que você que tem saudade, talvez, de alguma coisa que tinha na sua vida e que você perdeu.
Você que tem odres e reconhece que seus odres hoje estão velhos e que você precisa trocar. Odres eram recipientes que carregavam vinho, que carregavam a bebida que as pessoas iam levar. E elas trocavam, aquilo precisava ser trocado, porque o vinho novo, ele tinha o poder de rasgar os odres velhos. Não adianta você costurar a sua vida com coisas velhas. Não adianta você ter hábitos velhos e querer que Deus faça coisas novas. Não adianta você usar roupas que não te cabem mais. Não adianta você ter escolhas que não pertencem mais a um filho de Deus. Não cabe mais em você, muitas vezes, as vestes que você está usando. Não porque é a sua roupa física, mas as vestes que você usa como desculpa de permanecer no deserto, de permanecer coitado, coitada. Você não é coitado e você não é coitada. Você é filho, você é filha. E como filho e como filha, você é herdeira do trono. Você é herdeira de tudo que Deus tem no mundo natural e no mundo espiritual. Eu quero chamar você que sente saudades das baladas, saudades das bebidas, saudades do cigarro, saudades das drogas, saudades da pornografia, coisas que te levavam para um outro caminho que você não tem mais, não existe mais. Deus não quer mais esse caminho para você. Eu quero convidar você que talvez precise ter o seu caráter moldado. Você que reconhece que o seu caráter é um caráter que precisa ser moldado. E olha, quando eu falo de caráter, eu falo de caráter de Jesus, viu? Eu falo de ser verdadeiro, eu falo de ser íntegro, eu falo de ser honesto, eu falo de deixar mentiras para trás, de deixar fofocas para trás, sabe? Se você quer fazer fofoca, faça fofoca com Deus. Deus é um bom ouvinte de fofocas, viu? Faça com Ele. É muito bom fazer fofoca com Deus. Eu tenho aprendido a fazer fofoca com Deus, sabia? Eu quero chamar você que precisa de se despir verdadeiramente da sua capa. Eu quero chamar você que precisa verdadeiramente tirar a sua máscara e deixar aqui no altar. Nós vamos cantar um louvor. E você que precisa se despir das suas vestes, você que precisa tirar suas máscaras, eu quero convidar você a vir aqui ao altar. Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.